Em segredo com o Pai. Fica comigo nesse vídeo que eu quero falar de algo poderoso aqui para você. E no final eu quero te contar um segredo que pode mudar a tua história. Paulo, no capítulo 2 de 1 Coríntios, Paulo vai falar sobre esse segredo, a sabedoria de Deus. Ele fala, olha, nós falamos sabedoria de Deus em mistério. Nós expomos sabedoria entre os experimentados, não a sabedoria deste século ou dos poderosos dessa época que se reduz a nada, mas falamos sabedoria de Deus em mistério, outra hora oculta a qual Deus pré-ordenou desde a eternidade para a nossa glória. Sabedoria essa que os príncipes deste século não entenderam, não conheceram, porque se a tivesse conhecido, jamais teriam crucificado o Senhor da glória. Em segredo com o Pai é o que eu quero que você pense comigo. É sobre isso que eu quero falar com você. Quando nós falamos em segredo, nós vamos pensar em intimidade, porque afinal de contas, só se conta segredo para quem é íntimo. Para quem é íntimo, se conta segredo. Aqui nós estamos diante de um texto onde Paulo vai falar com essa igreja. Ele vai falar de segredos que o Senhor tem guardado para com os seus e que ele conta na hora que ele quer, do jeito que ele quer, a maneira que ele quer. E é sobre esse segredo que eu quero falar com você aqui. Então nós precisamos entender, 4 coisas nós precisamos entender. Nós precisamos entender que esses segredos, eles são inteligentes. Precisamos entender que esses segredos, eles são inteligentes, eles são comuns, eles são poderosos e proféticos, e eles são para nós, a igreja do Senhor. Então essas 4 coisas nós precisamos entender sobre esse segredo. Então vamos ver o segredo inteligente? A igreja de Corinto é considerada uma das igrejas mais intelectuais da época. É a igreja mais que tinha gente de toda classe, mas principalmente os intelectuais, os gregos, pessoas altamente sábias, tanto que Paulo fala, ó, eu falo sabedoria experimentada, eu não estou falando a gente leiga não, eu estou falando a gente entendida de sabedoria. Só que essa sabedoria se reduz a nada. Ela se reduz a nada quando se trata dos segredos que eu vou contar para vocês, da sabedoria que eu vou falar para vocês. Por esse e outros motivos, nós podemos entender que essa igreja tinha a cara de Paulo, como ele mesmo relatou. Paulo era um homem altamente culto. Então ele está falando, eu estou falando com gente que entende o que eu estou falando. Mas essa sabedoria de vocês se reduz a nada. Esse texto me faz lembrar da conversa de Jesus com Nicodemo, lembra? 2 mestres conversando, mas essa fica para uma outra, nós vamos seguir aqui em segredo com o Pai. Então esses segredos eles são inteligentes, eles são segredos contados para gente inteligente, mas a inteligência nossa, ela é nada diante da inteligência de Deus, diante da sabedoria de Deus. E esses segredos, eles são comuns, eles não são segredos assim, que é uma coisa de outro mundo. Se nós formos fazer uma retrospectiva na palavra de Deus, você vai ver que Deus, nas entrelinhas, às vezes, do texto, Deus tem segredo com todos aqueles que ele chama, com todos aqueles que são seus servos. Deixa eu te contar um segredo, o diabo, ele não conhece o teu futuro. Ele não conhece os projetos e as propostas e as promessas de Deus para você. Ele sempre vai tentar colocar uma dúvida nesses projetos, nessas promessas de Deus para você, para tentar ver se ele descobre segredos que Deus tem com você, porque se esses segredos forem revelados ao diabo, ele pode ganhar terreno com você. Mas hoje, aqui, Deus está me usando e vai me usar para te contar que ele tem segredo com você, que o diabo não vai saber, que vai ficar entre você e ele. Lembra de Jesus no deserto, quando foi tentado? O diabo disse, se tu és o filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão. Mas só que Jesus não caiu na dele. Se tu és o filho de Deus, sendo que Jesus tinha acabado de ouvir aquela palavra. Este é o meu filho amado em quem minha alma tem prazer. Fique com aquilo que Deus tem afirmado que você é. Não aceite ser dominado pelas dúvidas que o diabo ou o sistema religioso quer colocar nas promessas de Deus para você, naquilo que Deus tem para você, naquilo que Deus já afirmou que você é. A graça de Deus afirma quem você é. E eu quero te contar segredos aqui que Deus tem com você, que você não vai cair mais nessa cilada do diabo.
Mais na frente eu quero falar disso, mas olha só, nossa derrota, na verdade, assim, o terreno que o diabo ganhou por contar um segredo. Lá no Jardim do Éden, quando a serpente tentou a mulher, ela tentou como? Eu vou te falar disso daqui a pouco. Porque este segredo, lembra do que eu falei no começo? Eles são inteligentes, eles são comuns e eles são poderosos e proféticos. Olha só. Deus, ele fala conosco em segredo porque ele tem um objetivo. Ele fala conosco em segredo porque ele tem um projeto a realizar conosco que o diabo não sabe. O diabo não conhece os segredos de Deus conosco. Porém, ele sabe que esse segredo existe. Por isso que ele vai tentar você, para tentar descobrir esse segredo. O que ele quer descobrir esse segredo? Porque se o diabo descobriu o segredo seu com o Senhor, o segredo do Senhor com você, ele poderia nos derrotar. Mas hoje Deus está blindando a tua mente, porque eu estou abrindo a tua vista e Deus vai blindar você contra essas, eu vou chamar de fofocas do diabo. Você não abrirá o teu segredo entre ti e o Senhor para o diabo, porque hoje eu vou te ensinar, fica comigo, eu vou te ensinar como fazer isso, amém? Veja que Paulo, no verso 7, ele afirma, no verso 7 de 1 Coríntios capítulo 2, ele afirma, olha, sabedoria esta, não dos poderosos deste século, não é sabedoria de homem, não é sabedoria, e poderosos aqui tem a ver com demônio, então não é sabedoria de homem, não é sabedoria de demônio, mas sabedoria de Deus em mistério. E quando ele fala sabedoria esta que os poderosos, essa palavra poderoso aqui está se referindo a demônios mesmo, a todo o reino de Satanás. Ele está dizendo que essa sabedoria que ele vai falar, os poderosos deste século não puderam saber. Que sabedoria é essa? Ele afirma qual é. Olha, eu vou falar de uma sabedoria com vocês que se os príncipe deste século soubesse, jamais eles teriam crucificado o Senhor da glória. Que sabedoria é essa? Paulo vai falar de uma sabedoria que está acima de principado, está acima de potestade, está acima de poderes, de demônio, está acima de homens. A sabedoria de Deus guardada para aqueles que o temem. Segredos que Deus tem com aqueles que o amam, com aqueles que o temem, que ninguém pode saber, ninguém pode revelar, somente entre Deus, fica somente entre você e Deus. Eu quero te dizer que Deus tem esses segredos, são proféticos. Esses segredos, eles são para a tua glória, eles são para a tua exaltação, eles são para te levantar e para deixar o inimigo curioso. O Senhor vai conversar com você e jamais Satanás vai saber sobre essa conversa. Você crê nisso? Eu estou te afirmando isso. Deus tem segredo com você que você pode guardar somente entre você e ele. Paulo está dizendo, Deus tem segredo. Paulo está querendo revelar para essa igreja aqui que Deus tem segredo com aquela igreja. O Espírito de Deus está aqui, o Espírito de Deus está em mim para dizer que Deus tem segredo com você, que somente você e ele sabe. E o diabo vai ficar olhando e dizendo, eu não sei o que está acontecendo. Você crê nisso? É isso que Deus está falando. Esse segredo, os segredos de Deus são para nós. Para mim, para você, são para a igreja. No Salmos 25 e o verso 14, lá fala assim que a intimidade do Senhor são para aqueles que o temem. Essa intimidade é o segredo de Deus. O segredo de Deus é para você que teme a Ele. A revelação de Deus é para você que teme a Ele. Deus vai revelar coisa para você que Satanás não vai conhecer, que homens não vai conhecer, que teu pastor não vai conhecer, teu pai não vai conhecer. Deus tem segredo entre você e Ele, que Ele vai deixar guardado, para na hora que o inimigo te tentar, Ele surpreender você com isso. Você quer a prova disso? Agora eu vou começar a te contar esse segredo. Deixa eu te fazer uma pergunta. Quando Jesus falava, analisa o que Paulo está dizendo. Quando Jesus falava por discípulos, olha, eu vou morrer na cruz, eu vou apanhar, vou ser morto, eles vão judiar comigo, vão me matar, vão me levar numa cruz. Mas quando eu morrer, eu vou ressuscitar.
E quando eu ressuscitar, todo o reino de Satanás está fadado ao fracasso. Porque a minha morte na cruz será a derrota de Satanás. Porque ao morrer na cruz, eu vou atrair muitos a mim, eu vou atrair o mundo. Eu vou perdoar o pecado do mundo. O pecado do mundo inteiro está na minha crucificação na cruz. Você acha que Satanás conhecia isso? Paulo afirma isso aqui. Paulo está afirmando nas escrituras que Satanás não compreendeu. Se Satanás soubesse que a derrota dele seria a morte de Jesus na cruz, você acha que ele teria levado Jesus à cruz? Deixa eu te contar uma coisa. Os segredos de Deus devem ser guardados. Deus tem segredo com você que você deve ser guardado. E eu vou te ensinar aqui a fazer isso. Mas deixa eu te lembrar. Lá no Éden, qual foi a pergunta da serpente para a mulher? Olha a pergunta mais imbecil. Como é que Deus falou? Não é para vocês comer de nenhuma árvore do jardim? Olha que conversa furada. Uma pergunta. Na verdade, Satanás não sabia que Deus tinha dito para Adão e Eva, da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Vocês não comam. Satanás não sabia. Pela minha interpretação, não sabia. Sabe por quê? Porque a mulher teve que contar esse segredo para ele. Aí a mulher abre a boca e começa a conversar com a serpente. E Satanás começa a ganhar terreno. Aonde que ele ganhou terreno? Em descobrir o segredo de Deus com Eva, com Adão. Qual era o segredo? Não coma da árvore do fruto do conhecimento do bem e do mal. Quando Satanás faz essa pergunta, ele está incitando, ele está levando Eva, pela sua fragilidade, a contar os segredos de Deus com ela. Qual era o segredo? Não comer da árvore. Aí ela fala, não, ele não falou isso não, ele falou que era para nós não comer. Contou o segredo. Satanás ganhou terreno. Jesus, eu quero dizer para você agora, eu entendo que quando Jesus ia falar com os discípulos, olha, eu vou ser morto na cruz, e não tem jeito, eles vão me matar, mas é a derrota de Satanás, Satanás nunca soube disso. E hoje eu quero te dizer que Deus está em mim e eu estou abrindo os céus sobre a tua vida. Eu estou abrindo a tua mente para você entender. Deixa eu te contar uma história, te contar um testemunho. Geralmente, quando eu vou conversar com os meus discípulos, quando eu vou conversar com os meus familiares, com os meus filhos, algo que expõe muito a nossa fraqueza e que eu entendo que Satanás possa ganhar terreno naquele, sabe o que eu faço? Eu levanto os olhos aos céus, as minhas mãos ao céu e digo, Senhor, fecha agora os céus e permita que essa conversa fique só entre mim e esse pessoal que está me ouvindo aqui e Satanás não saiba dessa conversa. E sabe de uma coisa? Eu tenho testemunhado, como eu acredito que Deus fecha os céus. É tanto que depois que eu termino a reunião, depois que eu termino de falar, eu digo, Senhor, agora tu pode abrir os céus novamente para Satanás ficar sabendo. E sabe o que eu penso? Sabe o que eu creio? Que depois dessa conversa que eu tenho com os meus discípulos, depois dessa conversa que eu tenho com o pessoal que eu quero conversar para ficar entre segredos, só nós e Deus, eu acredito que Deus abre os céus e Satanás fica perguntando, será o que eles conversaram ali? Eu quero te dizer que Deus tem segredo com você. Deus tem oportunidade para você conversar com Ele quando você for orar. Por isso que Jesus disse na hora da oração dominical, Ele disse, entra para o teu quarto, fecha a porta e conversa em segredo com o teu pai. Olha o que é isso. Jesus está dando a dica para você. Paulo prova aqui dizendo, olha, os poderosos deste século não entenderam, não conheceram a sabedoria de Deus em Cristo. Hoje eu estou te dizendo, em nome de Jesus, eu estou liberando você. Você pode dizer, Senhor, eu quero conversar contigo e eu não quero que Satanás saiba. E você pode expor a fraqueza que você quiser, porque Satanás não vai ficar sabendo. Essa é a palavra que eu tenho para você. O segredo de Deus com você é que você pode entrar no teu quarto, fechar a tua porta e dizer, Senhor, fecha os céus, porque eu vou expor coisas aqui que eu não quero que Satanás saiba. E eu estou te dizendo, em nome de Jesus, Deus fecha os céus e conversa com você, e depois que ele abrir os céus novamente, Satanás não vai ficar sabendo que você conversou com o Senhor. Estou abrindo tuas vistas agora e estou provando para você dentro das escrituras que Satanás não sabia que Jesus seria crucificado e que seria a derrota dele. E Paulo afirma isso, que ele não entendeu. E eu estou te dizendo porque eu tenho vivido isso. Eu tenho orado com os meus discípulos, eu tenho orado com os meus filhos na fé e com o meu filho mesmo biológico. Quando eu vou orar, eu falo com eles, vamos fechar os céus,
Porque Deus agora vai deixar essa conversa só entre nós e eu estou te dizendo que isso acontece porque está dentro das Escrituras e eu estou abrindo os teus olhos agora em nome de Jesus. Deus tem segredo com você e você pode conversar com Ele. E se você não quiser que o reino do maligno saiba, hoje eu estou liberando a você para que você possa, em nome de Jesus, orar a Deus e ter isso em segredo com Ele. E a tua oração ficará apenas entre você e Deus, em nome de Jesus. Me siga no canal, se inscreva e deixe o seu like. Se essa palavra foi boa para você, indique, compartilhe com pelo menos 7 pessoas. Em nome de Jesus eu te abençoo. Um abraço.